Então, ora bem, pessoal, mais um dia, estamos aqui, a caminho, sol para caraças, que é isso que se quer. Bem, estava aqui a ver o que é que havia de falar sobre hoje e acho que vou falar sobre crenças, achismos, essas coisas todas. O que é que são crenças limitantes? Epá, isso acho que é uma coisa, as nossas crenças definem a pessoa que nós somos e limitam muito ou catapultam o nosso potencial. E foi uma coisa que eu me tenho vindo a perceber e cada vez mais, que já há algum tempo, quando comecei a ouvir falar isso é aqueles temas que uma pessoa quando começa a ouvir inicialmente pensa, epá, isso é treta, estás a ver? Tipo, vens-me para aqui falar de mindset e crenças e essas coisas todas. Epá, isso é treta, eu quero é o conteúdo a sério, aquilo que me vai fazer desenvolver. Mas acredita que muitas das vezes as coisas que mais nos limitam, pelo que eu tenho percebido, é realmente as nossas crenças, a forma como encaramos as coisas. Porquê? Porque essas crenças, elas governam as nossas ações e as nossas ações são as que nos trazem os resultados. Portanto, foda-se, vou aproveitar agora e tu te lixes. Nós, ao mudarmos automaticamente as nossas crenças, a forma como olhamos para as coisas, vamos mudar o nosso comportamento e daí vamos ter outros resultados. E então, as crenças limitantes são aquelas que, por exemplo, imagina que, vou dar um exemplo, durante muito tempo eu já fiz vários cursos e aprendi pela experiência que eu sou um tipo criativo, visionário, tá? Sou tipo excelente para ter as ideias, para pensar em coisas fora da caixa, para desenvolver estratégias, essas coisas todas. Mas, ficava extremamente aborrecido com a implementação das coisas, tipo o nitty-gritty do dia-a-dia, as nuances do dia-a-dia, fazer os trabalhos chatos aborrecidos do dia-a-dia, para chegar a essas estratégias. E eu achava, que ia precisar sempre de alguém para fazer essas coisas por mim, ou que eu não era focado o suficiente para definir uma estratégia e seguir para a frente com ela durante quanto tempo fosse necessário. Mas depois isso governava as minhas ações. Havia muitas vezes em que eu não fazia alguma coisa por achar que não tenho esse tipo, não sou esse tipo de pessoa, não tenho esse perfil. Mas a partir do momento em que eu decidi, em que eu me percebi que isso era na verdade uma crença limitante, que me estava a limitar, eu comecei a fazer essas coisas. E são tão bom quanto os outros. Ok, pode ser mais difícil para mim internamente. Ei, ganda seca, agora tenho que fazer isto durante este tempo todo ou qualquer coisa. Não interessa. Isso não interessa como é que eu me sinto em relação às coisas. Eu tenho que fazer. Foi isso que eu percebi. E consigo fazê-lo se eu quiser. Então era uma crença limitante que estava a limitar o meu progresso, o meu desenvolvimento. Tá? Outro exemplo. Agora ocorreu-me aqui um exemplo enquanto estava a falar desse. Também, durante muito tempo eu achava, isto de crescer empresas a sério, ter que contratar pessoal, bué pessoal e lidar com a pressão de ter que pagar estas despesas, estas contas, estes ordenados todos os meses e não saber como é que vai ser para o mês que vem, porque depois tenho um overhead, que é as despesas fixas, muito alta, e gerir todas estas pessoas e estar sempre aqui preso no mesmo sítio, a crescer uma coisa e tal. Não tenho esse perfil, não é isso que eu quero fazer. Não sou melhor, o meu tipo criativo é mais fixe para trabalhar só com certos tipos de negócios online, de fluxo de caixa rápido, sozinho ou com pouca gente e não passar daí. Era uma crença que eu tinha, porque achava que era mais o meu perfil e que não tinha perfil como o outro, para fazer as outras coisas que eu referi inicialmente. Guess what? Era uma crença limitante e estava a limitar o meu progresso. Então self-awareness é muito importante. Self-awareness, sabermos as histórias que nos estamos a contar a nós mesmos e entender de onde é que elas vêm e não nos deixarmos
governar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Não nos deixarmos governar pelas nossas emoções. Isso é crucial, porque elas vão sempre afetar e normalmente o que as nossas emoções nos estão a dizer é diferente da melhor decisão racional, que era esse caso. Eu estava a justificar o facto de achar... Aconteceu aqui uma cena... Whatever, tu entendeste. E então... Eu depois, a partir do momento em que eu percebi, espera lá, isto é uma crença limitante que eu tenho, eu acho que não tenho este perfil de empreendedor de crescer coisas gigantes sempre no mesmo sítio. E isso está a limitar o meu progresso. Foi isso que eu percebi. E depois, eventualmente, mudei isso e sou tão bom quanto os outros. Era uma crença limitante. Ok? E depois, isso também muitas das vezes está relacionado com nós, por exemplo, não queremos... Ou seja, nós vamos tomar uma decisão, isto é extremamente importante, foi uma coisa que eu também percebi há pouco tempo. Nós temos que garantir que estamos a tomar as decisões pelas razões certas. Muitas das vezes nós vamos tomar uma decisão e justificamos que é por isto ou por aquilo. Mas será que é mesmo? Será que é mesmo por essa razão que estás a usar como justificação? Ou será que há outra coisa qualquer? Estás a ver? E tu tens que perceber, tens que escavar um buraco bem fundo para entenderes qual é que é a motivação real que está por trás dessa tomada de decisão. Por exemplo, também nessa altura em que eu justificava que não queria crescer uma empresa gigante e coisa, que era porque não tinha perfil, não era esse tipo de empreendedor, era outro tipo de empreendedor. E durante muito tempo eu comi essa minha justificação, que era a justificação racional que eu encontrava. Mas na verdade eu estava a tomar essa decisão de evitar isso devido a uma emoção e estava a justificar dessa forma. O que é que eu percebi? Eu na verdade estava a tentar não perseguir esse caminho, não era porque não tenho esse perfil, não, era porque na verdade tinha medo de falhar. Foi isso que eu percebi. Tinha medo de tentar começar a crescer coisas a sério e não conseguir alcançar o meu potencial máximo, ou falhar e ter umas quantas pessoas contratadas e depois não conseguir pagar os salários e alimentar as famílias delas e etc. Mas eu estava a justificar, a dizer, eu não sou este tipo de empreendedor, gosto mais de trabalhar sozinho ou com poucas pessoas e está tranquilo, sem muitas responsabilidades. Era essa a justificação que eu dava e que comia, que aceitava, até perceber que não. Na verdade era a emoção que estava cá por trás, subconsciente, a tomar essa decisão por mim. Só que a outra era o racional que eu dava. Então a partir do momento em que eu me apercebi disso, também mudei isso e aceitei esse facto e decidi, ok, eu não estou a tomar essa decisão pela razão certa. Eu estou a tomar essa decisão com base no medo. E não podemos tomar decisões com base no medo. Isso vai limitar o nosso progresso. Tá? Outros exemplos também é relacionamentos. Podes dizer, eu não quero estar num relacionamento porque isto ou aquilo. Será que é mesmo? Ou será que é por medo de te magoares ou qualquer coisa? Ou de não seres bom o suficiente? Entendes? Então acho que isso é uma sacada muito, muito boa. Ei, que trânsito do caraças que anda para aqui, pá. Na Quinta Nova. E então as crenças limitantes, depois também há uma coisa interessante que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Também há um livro muito bom sobre isso, acho que se chama Mindset, precisamente, em que o nosso mindset fixo é nós acharmos que as condições em que nós nascemos, e lá está, acharmos que somos este tipo de perfil ou aquele tipo de perfil que é fixo, que não é dinâmico, que não muda. Então estamos limitados àquilo. Olha, eu não sou inteligente o suficiente para isto ou para aquilo, ou não sou bonito o suficiente para isto ou para aquilo, ou não tenho inteligência emocional suficiente para isto e para aquilo, e aceitarmos só e não fazermos nada pela mudança, deixarmos estar assim estagnados, aceitarmos isso. Outra coisa é o mindset de crescimento, que é eu não sou, mas consigo ser, ou eu ainda não sei, em vez de dizeres, por exemplo, mindset fixo é dizer, eu não consigo fazer aquilo. O mindset de crescimento é dizeres,
eu não consigo fazer aquilo ainda, mas vou conseguir. E isso causa ali umas alterações fisiológicas que faz realmente o nosso cérebro adaptar-se. Por exemplo, sabias que há um fenómeno, já foi estudado várias vezes, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se adaptar, de se desenvolver, consoante as nossas circunstâncias. Por exemplo, um taxista em Nova Iorque tem que saber dezenas de milhares de ruas diferentes, eles têm uma capacidade de memorização incrível. Mas são pessoas normais, tal como todos nós. Ou seja, tu agora podes não ter grande memória, mas se eventualmente fosses ser um taxista em Nova Iorque, passado algum tempo, a tua memória ia ser uma coisa incrível. Tu ias conseguir memorizar aquelas ruas todas que existem. Isso é neuroplasticidade. Isso prova este conceito de mindset de crescimento dinâmico. Então isso é uma coisa que tens de ter muito em conta. Nunca digas que não consegues, por exemplo. Ok? Eu não consigo ainda, mas vou conseguir. Ok? Lá está. Durante muito tempo achei que era um gajo criativo, que não era um gajo dos números, da matemática, que é aborrecido e não sei o que mais, que não é para mim esse tipo de trabalhos. Pá, isso era um mindset fixo. Afinal eu consigo fazê-lo. Tanto que agora, quando ando a trabalhar ativamente agora neste preciso momento, ando a desenvolver um algoritmo para o cálculo do custo unitário de uma peça na fábrica, que é uma cena extremamente complexa, tem muitas nuances, muitas, porque também é muito trabalho manual e as pessoas, a produtividade das pessoas, o output dos operários varia muito, não é como uma máquina que faz aquele X número de peças em X tempo, sempre garantidamente. Não, as pessoas dependem, às vezes alguém falta, ou um dia está mais cansadito porque dormiu pior, ou um dia bebeu mais cafés e tem o dobro da produtividade. Então tem tudo muitas nuances, tem muitos departamentos e tem muitas coisas complexas. E eu, se fosse há um ano atrás, olha, não é para mim, não vou fazer isso. Agora eu decidi, não, vou fazer isso, eu consigo fazer isso. E a verdade é que vai ficar feito no máximo no espaço de uma semana, já está quase feito. Tive que queimar muitos neurónios a pensar nisso, mas foi divertido, eu gosto de perder tempo a pensar. O que eu mais gosto de fazer é pensar, desenvolver aqui esta capacidade cognitiva, pensar sobre tudo. E automaticamente, ao também mudar essa mentalidade e começares a fazer coisas que achavas que não eras capaz de fazer, também vai trabalhar muito a tua autoconfiança, que é das coisas principais. Eu acredito que a autoconfiança desenvolve-se ao atingirmos objetivos, maioritariamente. Definimos objetivos, atingimos objetivos que anteriormente pensávamos que não éramos capazes. Isso é que vai dar autoconfiança. Acho que não é nascer bonito, ou nascer alto, ou nascer o que é que seja. Não, é sabermos que temos mérito pelas coisas que alcançamos. Meritocracia. Isso é que vai trabalhar a tua autoconfiança, acima de tudo. Ok? Então as coisas todas estão todas relacionadas. Então eu acho que até um dos pilares mais importantes para se começar a trabalhar na autoconfiança e no autodesenvolvimento é precisamente entender que tipo de mindset tens, que tipo de crenças tens. Se tens um mindset fixo, tens um mindset de crescimento, se tens crenças limitantes ou se não tens crenças limitantes. E muitas das vezes também as nossas crenças são-nos passadas pelos nossos pais. Porque é aquilo que nós ouvimos, que são as pessoas com que nós mais convivemos, que ouvimos desde cedo. Especialmente quando somos putos, que o nosso cérebro é uma esponja. Aquilo que eles consideram sobre os vários tópicos e temas da vida, a maneira como eles falam, por exemplo, sobre o dinheiro. Muitas das vezes, as crenças que os nossos pais têm sobre dinheiro vão influenciar o nosso mindset, subconscientemente, e isso vai ditar a maneira como nós também, a nossa relação com o dinheiro. E a maneira como tu olhas para o dinheiro e como te relacionas com o dinheiro influencia muito as tuas tomadas de decisões e como é que o gastas. Por exemplo, há muitas pessoas, há casos estudados, que acham que não foram feitas para ser ricas, ou que não têm as capacidades para ser ricas, ou que não merecem ter muito dinheiro. E depois, por alguma razão, ganham uma boa quantia, uma quantia considerável de dinheiro. E estouram aquele dinheiro todo num instante. Provavelmente conheces pessoal que ganhou dinheiro até e estourou aquela merda toda num instante. Porquê? Porque eles subconscientemente não têm uma boa relação com o dinheiro. Acham que não merecem aquele dinheiro. Estás a ver?
estás a ver? E então eles querem gastá-lo todo para não lidar com a pressão de ter aquele dinheiro. E isto é estudado mesmo, as pessoas fazem isso sem sequer se aperceberem. Isso tem a ver com a tua relação com o dinheiro. Então é uma coisa também muito importante, é começar a trabalhar isso. É teres noção que sim, mereces ter dinheiro, tens capacidade para ter dinheiro e começares a ver a maneira como é que tu falas, por exemplo, das pessoas que têm dinheiro. O que é que tu achas? És daqueles que é do tipo, os ricos são más pessoas, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, o que não é verdade. Ainda ontem tive a ler estudos sobre isso, isso induz em erro, depois posso falar disso noutro vídeo, mas isso não é verdade. Há cada vez menos pobres e há mais gente a sair da pobreza do que ricos a ficarem mais ricos, na verdade. Mas a maneira como tu olhas para as pessoas que têm dinheiro, ou o que é que tu fazes quando tens dinheiro, ou essas coisas todas, entendes? É a tua relação com o dinheiro. Isso também vem das tuas crenças. Em relação a muitas coisas, também a maneira como, sei lá, os teus pais se te congratulavam quando eras mais novo, se diziam que não eras, tudo o que tu fazias não era bom o suficiente, por acaso acabas por ser uma pessoa que coloca muito mais pressão em cima de si e também nunca está satisfeita com os seus resultados. Todas essas coisas, a relação que nós temos a crescer com os nossos pais e as interações e afins ditam as nossas crenças em relação a muita coisa. Então isso também é muito importante, olhar e tentar entender como é que são as tuas crenças relativamente a muitas coisas, nomeadamente dinheiro, relações interpessoais, nomeadamente namorada ou namorado ou whatever. Ok? E então eu acho que é realmente um tópico muito importante e que eu tenho vindo a trabalhar já há algum tempo e que noto realmente diferenças notórias. Isto é um dia incrível, por acaso. Tá. Até um exemplo assim bem prático é do género: hoje dormi pouco tempo, vou estar cansado o dia todo. Só o simples facto de já pensar isso, já vais estar cansado, já vai muito mais limitar a tua energia. Enquanto que, está-se bem, tranquilo, pumba. Acabas por parece que ganhas mais energias durante o dia. Pelo menos eu sinto isso. Tanto que eu antes dormia com o Apple Watch para medir o meu sono, quantas horas é que eu efetivamente dormi em cada noite. E agora até deixei porque aquilo afetava, do género, deixava aquilo ditar a energia que eu tinha durante o dia. Do tipo, hoje só dormi X horas, vou ter energia. Hoje não vou ter energia porque dormi menos de 6 horas ou whatever. Então agora até nem tenho olhado muito para isso, que é para não deixar isso ditar o meu output de energia ao longo do dia. Bem, já estou aqui a chegar. Onde é que eu tenho uma tela? Está aqui. Então é isso, rapazes e raparigas. Pensem sobre este tema. Acho que é um tema interessante.